Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Catecismo Tradicional da Igreja Católica, sempre trazendo como base o Catecismo de São Pio X. É claro que os catecismos de Trento e os outros catecismos inspirados no Catecismo de São Pio X também são aqui, de alguma maneira, elencados, né? Mas o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Tradicional, é a parte mais elementar que dá origem aos assuntos do nosso curso. E nessa esteira, nessa estrada de conhecimentos em torno da doutrina católica, nós damos continuidade ao caminho da liturgia, né? Já passamos por várias partes dessa liturgia, desse culto público da igreja, desses ritos, desses atos que a igreja realiza publicamente para mostrar-se diante do mundo e apresentar aos homens o farol da salvação. Hoje, em específico, nós vamos tratar dos atos de cultos que não são propriamente a missa nem o ofício divino. Assuntos esses que nós já tratamos na nossa catequese. Hoje nós vamos tentar ver 3 outros atos de culto que a igreja realiza que são fundamentais para iluminar a vida da sociedade e trazer aos homens as graças que eles precisam, né? Que atos são esses que nós vamos passar a estudar um pouco hoje? A bênção do Santíssimo, as procissões e os funerais. Nota-se que eles possuem aspectos de grande publicidade. Não que a Santa Missa e as horas canônicas, as horas litúrgicas, não tenham, mas esses 3 atos de culto que a igreja pratica é de alguma maneira para sinalizar aos homens a salvação necessária. Então, o primeiro deles é a bênção do Santíssimo, né? Todo mundo, é claro, aqui, de alguma maneira, já viu nas suas paróquias, já viu nas suas capelas, nos lugares que vocês frequentam, esse ato, aonde Nosso Senhor é apresentado no Santíssimo Sacramento. Então, para que serve essa bênção no Santíssimo? Por que a igreja instituiu isso? Para honrar Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra pública de Nosso Senhor, uma honra que vai ser tributada àquele que se fez sacramento e está presente com seu corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. O motivo da igreja instituir a bênção do Santíssimo é, primeiramente, transmitir, é claro, uma enxurrada de bênçãos e graças que esse ato religioso traz para aqueles que o recebem. Mas há um segundo motivo que eu diria que é um motivo pedagógico, que é para contrapor aos hereges que negam a presença real de Cristo na Eucaristia. A igreja quer mostrar para esses que em alguns momentos negaram isso, mostrar para eles aqui, ó, eis aqui o que vocês duvidam, Nosso Senhor está presente aqui. Por isso que a igreja instituiu. Agora, há 2 tipos de bênção de Santíssimo e exposição do Santíssimo. O que nós imediatamente lembramos é aquele na qual se utiliza o ostensório, não é? Que é aquele grande objeto que foi realizado, feito para conter a Sagrada Eucaristia e é colocado em cima dos altares para a adoração e para a bênção, né? Mas há outra maneira de realizar isso. É justamente usando-se o sacrário aberto com as espécies guardadas no cibório. Ali, Nosso Senhor também pode se tornar exposto e pode se realizar as bênçãos. Inclusive, se nós voltarmos a essa prática sem o ostensório, ela vai remontar à antiguidade. Com o ostensório,
a partir do século XVI, tá? Mas a exposição, a bênção, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo sentido, só muda a maneira de se realizar, tá? Então é uma função, é um ato de culto que tem esse objetivo: honrar nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, em momentos específicos, né? A gente pode se perguntar, mas em que circunstâncias a igreja vai fazer essa adoração ao Santíssimo? Não existe uma circunstância, vamos dizer assim, rígida, mas normalmente essas bênçãos elas são dadas nos domingos, nos dias festivos, após a missa e na parte da tarde. Por quê? Por uma questão que a igreja acabou escolhendo como mais favorável para isso. Não é uma questão rígida, mas geralmente as bênçãos do Santíssimo acontecem nesses momentos. Na parte da tarde, nos domingos e nos dias festivos. É obrigatório que isso aconteça? Não. Né? Tanto que há paróquias que fazem essa bênção uma vez por semana, tem a paróquia que às vezes faz uma vez por mês, tem outras que fazem todos os dias, mas isso vai depender muito da vida e da necessidade dos fiéis daquele local. Não há uma regra rígida no sentido de quando isso vai ser feito. Agora, o rito em si, ele possui algumas regras, mas os horários e os dias que isso pode acontecer geralmente ficam nesse sentido, tá? Então vocês podem perceber, essas bênçãos são dadas após festividades, depois da missa, no domingo à tarde, sempre é na parte da tarde, é no fim da jornada do dia. É normalmente quando acontecem as bênçãos do Santíssimo, mas pode ser diferente em alguns outros lugares, tá? É importante a gente entender. Isso é o que acontece geralmente, né? Bom, como nós vimos, ele pode se dar de duas maneiras. Ou pelo ostensório, que é aquele objeto bonito que lembra um sol irradiando a sua luz, né? Simbolizando as graças que vão ser distribuídas para os fiéis, ou quando o sacrário é aberto e mostrado aos fiéis a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa, só que a bênção feita no ostensório, ela é mais solene. A solenidade, ela dá um passo a mais. Não é que seja melhor, nem que tenha mais valor, mas ela torna a exposição de nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração, mais solene, para mostrar que ele é digno de todas as honras, porque é rei de todas as coisas, tá? Então, tanto é que o lugar onde se coloca o ostensório chama-se de trono. Esse ostensório, ele pode ser colocado em cima do sacrário ou em cima do altar. Isso aí é uma escolha que o padre, o pároco, vai fazer na hora da bênção. Não existe também uma regra nesse sentido. Ele pode colocar sobre o sacrário ou sobre o altar. Isso aí é pacífico, o padre vai escolher. Ele pode, inclusive, ser colocado de forma destacada numa espécie de, como eu falei, de trono. O trono seria uma espécie de banquetinha que pode conter o ostensório, segurar o ostensório. Isso também vai do costume de cada local e de cada paróquia, tá? Mas, né, algumas regras precisam ser obedecidas durante a bênção, tá? Primeiramente, os adornos para a bênção são muito importantes, principalmente as velas. Toda vez que o Santíssimo for ser exposto, tem que ser acesa 6 velas, 6 círios, além das velas da igreja, tá? Não pode contar as velas da igreja. Esses 6 círios, eles devem ser acesos independente das velas que a igreja possui, tá? Então, ou seja, tem que trazer todo o sentido da luz de nosso Senhor Jesus Cristo na hora de expor o Santíssimo, tá? Pois muito bem.
Com que objetivo a igreja faz isso? Nós vimos dois, né? Que são os principais, né? Distribuir as graças inerentes ao bênção dada pela Sagrada Eucaristia, pelo Padre na Sagrada Eucaristia, e mostrar aos fiéis que a igreja afirma: Nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade no sacramento. No entanto, ele tem um outro objetivo que é pedagógico, não só para os hereges, mas para os próprios fiéis. Ele pretende o quê? Acender em nós a fé em Jesus sacramentado mais ainda do que nós já temos. É como se a igreja quisesse aumentar em nós a fé no Santíssimo Sacramento. Então, o objetivo é tornar essa fé mais profunda, mais entranhada, para que os fiéis possam retirar disso as graças necessárias, tá? Tudo isso está presente nessa função pública da igreja. Agora, feito isso, como é o rito? Nós já vimos que os ritos da igreja, eles possuem uma beleza, uma clareza e um sentido que sempre possui uma perfeição com a doutrina, né? Tudo que a igreja, vamos dizer assim, entre aspas, canoniza nos seus textos litúrgicos, eles têm que fazer um eco perfeito com a doutrina. E não será diferente na bênção do Santíssimo. Se essa bênção foi proposta para toda a igreja, ela tem que, acima de tudo, mostrar aos fiéis quais os ensinamentos daquilo. E o próprio rito da bênção do Santíssimo vai trazer esses ensinamentos. E aí, na parte do rito, a igreja já dá uma certa rigidez. Reparem, né? Há uma certa maleabilidade em relação a como fazer, aonde fazer, quantas vezes fazer, mas na hora em que o rito for feito, ele precisa seguir um padrão aprovado pela igreja. Ele precisa seguir uma ordem que a igreja estabeleceu. Vamos tentar ver essa ordem com calma para a gente entender como isso funciona, né? Então, o rito começa sempre com um pequeno cântico, um pequeno poema que é chamado de motete. São os motetes da Sagrada Eucaristia. Eu trouxe aqui, é claro, um exemplozinho desses motetes, né, que a igreja costuma usar na bênção do Santíssimo. Muitos deles são até conhecidos dos senhores, né, como, por exemplo, o Ave Verum, que pode ser cantado durante a bênção do Santíssimo. O Homo Quidam também pode ser cantado, né, na hora da bênção. E o Tantum Ergum, né? São canções, motetes são isso, são cançõezinhas poéticas sobre o tema. Pode-se iniciar com essas canções. Dessas todas que eu mencionei, a igreja só coloca uma como obrigatória, o Tantum Ergum. E é dela que nós vamos começar a falar agora, né? Esse Tantum Ergum Sacramento é um pequeno motete que é parte do rito. E ele vai tratar justamente dessa presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Traduzindo, né, seria assim: este grande sacramento humildemente adoremos, da antiga lei as figuras cedam ao novo mistério. A fraqueza dos sentidos sirva a fé de suplemento. Ou seja, repare, é um pequeno poema que traz uma pequena pedagogia sobre o sacramento. Olha só, este grande sacramento, humildemente adoremos, né? Nos coloquemos humildemente diante de Nosso Senhor. Da antiga lei, as figuras, aquilo que aparecia no Novo Testamento, ceda a esse mistério que está sendo apresentado aqui. Se houver fraqueza nos sentidos, olha que interessante, né? Sirva a fé de suplemento.
Por que a igreja destaca isso no Tantum Ergo? Justamente por causa daqueles que internamente possam duvidar daquilo. Porque, senhores, nós sabemos por revelação, nós sabemos pela autoridade da igreja, nós sabemos pela doutrina que nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade ali. É o próprio Cristo, aquele mesmo Cristo que nasceu de Maria, que morreu e ressuscitou. E se não há o sustento da fé, é difícil nós crermos nisso. Por isso que a igreja quis destacar nesse momento, olha, como quem diz assim, se é difícil crer nisso, né, se os sentidos não alcançam, é um mistério, a fé seja o suplemento. Então, o rito de bênção do Santíssimo já começa com essa preocupação, já começa com esse movimento, né? O outro canto que vai aparecer no rito e que a igreja e é uma continuidade do próprio canto, é o chamado de genitori. Ele tem que estar presente também. É como se fosse o término desse canto. Ao Pai e ao Filho igualmente louvores mil tributemos, seus altos dons inefáveis, por justo tributo honremos. Ao que de ambos procede, os mesmos louvores demos. Ou seja, ele fecha o canto afirmando a fé na Trindade, né? Ao Pai e ao Filho igualmente louvores mil tributemos, né? Seus altos dons inefáveis do Espírito Santo, né? Por justo tributo honremos. Ou seja, é como se a igreja dissesse, estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso deixa claro, já nos cantos iniciais do rito, o que é que está acontecendo aí. E a igreja, claro, né, ao final desses motetes, desses pequenos cantos poéticos, vai fazer a sua oração de súplica pelo sacerdote, né, através do sacerdote, pedindo a Deus o seguinte: ó Deus, que em admirável sacramento nos deixaste um memorial de vossa paixão, concedei de tal modo venerarmos os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sem cessar logremos os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então a igreja encerra essa primeira parte, né, do canto, a primeira parte, o início do rito, e fecha com uma oração pedindo a Deus que nós aproveitemos os frutos da redenção e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo presentes ali naquele sacramento. Tá? Então, nessa parte, a igreja deixa bem claro, esse tipo de coisa não pode faltar ao rito. Você pode até acrescentar outros motetes, além do Tantum Ergum, mas o Tantum Ergum não pode faltar, porque é ele que vai deixar claro o que é que está acontecendo ali. Logo em seguida, o versículo Panem de Cielo é como se fosse um responsório. Nós vimos aqui nas aulas várias formas de responsórios que a igreja faz com os fiéis, como se fossem trazê-los para uma espécie de assistência e aproveitamento das graças que ali vão ser derramadas. Então, esse Panem de Cielo é uma espécie de responso, ou seja, o padre fala algumas frases e os fiéis respondem ainda dentro do mesmo rito, o rito da bênção, né? Eu vou trazer aqui só um exemplinho desses ritos. O padre fala assim: dos céus lhes destes um pão, daí o panem de cielo, né? Dos céus lhes destes um pão, que em si tem todo o sabor ou toda a doçura, depende da tradução. Às vezes vem sabor ou vem doçura. Por que a igreja destaca sabor na hora de responder à bênção? Porque
a presença real, né, o que está aparecendo para nós ali, são as coisas que os sentidos veem. Ou seja, nós sentimos. E é algo que pode ser por nós ingerido. É claro que não vai haver comunhão durante a bênção do Santíssimo, tá? Mas ali é um alimento. Por isso ele fala em sabor, por isso fala em doçura, né? Então a igreja bota isso nesse responsório antes dessa oração. E termina a bênção, aí vai ter, claro, né, a bênção propriamente dita, onde o padre vai pegar o ostensório, vai voltar-se para os fiéis e, fazendo o sinal da cruz, dará a bênção do Santíssimo sobre os fiéis, tá? É um rito rápido, não é algo demorado, que leve muito tempo, mas é algo que deixa claro essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. É para todo mundo ver, é para todo mundo ter certeza. É isso mesmo que a igreja está ensinando. E, por fim, ele termina bendizendo a Deus por aquela maravilha. É algo maravilhoso que a igreja traz para nós. E, por ser algo maravilhoso, ele vai bendizer a Deus, bendizer a Virgem Maria, bendizer os santos, bendizer, de alguma maneira, remontar a comunhão dos santos na hora de agradecer os benefícios que vêm daquela bênção, tá? E ali, nessa hora também, vai se rezar pelo Papa, vai se rezar pelo bispo, vai se rezar pela igreja, vai se aproveitar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo para pedir todas as graças que possam vir desta bênção. Então, não a bênção do Santíssimo, a igreja não nos obriga a assistir, mas os católicos deveriam ter um grande apreço por essa bênção, né? Não é algo obrigatório, ela nasceu de uma necessidade, né? Primeiro, nascida da virtude da justiça, porque Deus precisa ser honrado. E essa é uma maneira perfeitíssima de se dar as honras a Deus. E o segundo, uma necessidade pedagógica, mostrar aos hereges que não acreditam na presença real que nosso Senhor sim está ali. Entendeu? Esse é o sentido que nós devemos entender da bênção do Santíssimo. Ela termina então com esses louvores a Deus nosso Senhor, agradecendo por todos os benefícios concedidos por Ele. Perfeito, meus caros? Então, a igreja apresenta nosso Senhor para o mundo. Agora, no segundo ato de culto, nós vamos ter as procissões. Eu diria que as procissões são um mergulho, uma saída da igreja, aí sim para o mundo, no sentido de levar à vida pública a fé que ela contém, que ela possui, a doutrina, as verdades, as graças que ela recebeu de Deus. A procissão, as procissões, é algo que já remonta o povo hebreu. Vocês sabem que a origem das procissões estão lá no Antigo Testamento. De alguma maneira, Deus quis que houvesse essa honraria aonde o povo realizasse um determinado percurso de forma ordenada para dar louvores públicos a Deus. Mas, digo mais, não ficava restrito ao povo hebreu. Entre os pagãos já haviam procissões. Na religião natural, aquela religião que nasce do homem para Deus, que não a religião verdadeira vem de Deus para o homem, né? Primeira aula, lembra? Aula número 1. A religião verdadeira vem de Deus para o homem e a religião natural é aquela que vai do homem para Deus. Então essas religiões naturais, que não vêm de Deus diretamente, não são reveladas, elas já possuíam de alguma maneira a necessidade de se fazer um culto público dos deuses, das divindades, através desses atos de
procissão. Então, a procissão nada mais é que uma maneira de mostrar a todo mundo a fé verdadeira. Entre os pagãos, era para honrar os deuses lá que eles consideravam verdadeiros e que eram falsos. Mas na religião revelada, na religião verdadeira, é para a adoração do Deus verdadeiro. Então os hebreus já realizavam, né? Os exemplos mais clássicos, vamos dizer, dessas orações, desses atos de culto, nós já podemos ver, por exemplo, no cerco da cidade de Jericó. Vocês sabem que o povo hebreu, para tomar a cidade de Jericó, eles deram 7 voltas nas muralhas de Jericó, levando a Arca da Aliança, para poderem derrubar os muros da cidade, tomar a cidade. Aquilo ali já foi uma procissão, né? Claro que o objetivo ali reparem, o objetivo da procissão ali naquele caso foi honrar a Deus, mas conseguir algo de Deus, que foi a vitória sobre os seus inimigos, tá? Essas procissões, se nós olharmos, tanto aquelas feitas pelos hebreus, quanto as que serão feitas pela igreja, elas são sempre conduzidas pelo clero. Entre o povo hebreu, a gente pode chamar de clero, né, os sacerdotes da antiga lei, né? Então os sacerdotes, eles guiavam aquelas procissões, enquanto que na nova lei, na nova e definitiva lei, essas procissões elas são sempre realizadas pelo clero. Então, o que vai acontecer na igreja? Se nós nos debruçarmos sobre a história eclesiástica, nós vamos perceber que as primeiras procissões, eu não vou aqui considerar, por exemplo, vou mencionar o cerco de Jericó e a procissão de ação de graças que os hebreus fizeram quando foram libertos do cativeiro da Babilônia. Eles fizeram uma procissão em volta de Jerusalém. Depois, algo mais semelhante a isso, né, que a gente pode citar, é o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Nosso Senhor dentro de Jerusalém, como rei. Aquilo também pode ser considerado uma procissão. Dali para lá, não se tem mais procissões registradas na história de forma muito intensa. Por que será? É lógico, daqui a pouco vai começar o período das perseguições. Ora, se eu estou sofrendo uma perseguição da autoridade pública, eu vou fazer procissões públicas? Impossível. Logo, os primeiros registros de procissões que nós teremos na história são do século IV. Tá? A partir do século IV, quando a igreja ganha sua liberdade, essas procissões vão se tornar cada vez mais numerosas, a igreja vai multiplicar essas procissões, essas manifestações públicas da fé, guiadas pelo clero, e aí vai surgir naquele momento, vamos dizer assim, como que várias modalidades de procissões. Por exemplo, acabou a perseguição. Onde é que estavam os corpos dos mártires? Dentro das catacumbas. Como acabou a perseguição, esses mártires poderiam ser levados para as igrejas, que agora a igreja poderia ter, sem ser perseguida. Então, o transporte das relíquias desses mártires para as igrejas eram todas feitas com longas procissões. E quanto mais os séculos foram passando, essas procissões se tornaram cada vez mais participativas, numerosas, com o uso de tochas, bandeiras, estandartes, tudo de forma muito ordenada. Se nós olharmos todos esses exemplos de procissões que eu citei do Antigo Testamento até as realizadas pelos pagãos
e as procissões da cristandade, a partir do século IV, vocês vão perceber que eram movimentações de pessoas de um lugar para o outro ordenadamente. É tão importante isso? É. Para demonstrar que Deus quer que essas coisas sejam realizadas dentro de uma ordem e perfeição e equilíbrio. Então, vai à frente o clero, logo depois vem as relíquias, depois vem um certo grupo de fiéis, depois vem os religiosos. Então tem uma ordem estabelecida nesses movimentos de pessoas que já começou, de alguma maneira, a trazer uma realidade pública da igreja que no tempo das perseguições não é possível. Então, quando alguém fala assim, a procissão foi uma invenção do século V, uma invenção do século VI, uma invenção do século... Não é invenção, né? É porque quando se tem uma perseguição sistemática, você não pode fazer um culto público, senão você vai ser morto, você vai ser preso, vai ser punido, vai ser perseguido. Então não faz sentido no século II, no século III. No entanto, isso não impede e é de alguma maneira, podemos dizer, que tem origem apostólica, por causa do Domingo de Ramos. Quando Nosso Senhor entra em Jerusalém, de forma solene, sendo aclamado como rei, só quem entrava em Jerusalém montado no jumento era o rei. Ele não monta na jumenta à toa, não. Aquilo ali é um sentido, olha, eu sou o rei. E o caminho do rei era juncado, né, com folhas, né? Então aquilo foi ordenado. Os apóstolos viram aquilo. Viram aquela honraria pública de Nosso Senhor. E certamente devem ter reproduzido isso no início da igreja de uma maneira mais discreta, porque a igreja ainda estava começando. Então, logo em seguida, ainda na início da segunda metade do século I, já começam as perseguições. Então a igreja não poderia, naquele momento, desenvolver longas procissões. Mas há também relatos de procissões feitas dentro das catacumbas, de forma mais velada. Tá? Mas, de qualquer maneira, essas grandes procissões públicas só surgirão a partir daí. É muito importante destacar isso. Tá? Então não é uma coisa que fora inventada pela igreja. Já era feita pelos hebreus, provavelmente pelos apóstolos, e quando a igreja ganhou liberdade, ela deu continuidade a essa prática, tá? Muito bem. Essas procissões, então, começaram a ser realizadas por vários motivos. Primeiro motivo que eu falei, honrar a Deus publicamente. Depois, transportar a relíquia dos mártires. Depois, transportar a pedra fundamental de uma igreja. Você tem relatos de procissões onde, quando uma igreja ia ter a sua pedra fundamental benzida, fazia-se uma procissão para aquilo. Depois começaram as procissões aonde as pessoas iam pedir a Deus graças especiais. Então, olha só, as procissões agora vão começar a aparecer como uma forma de pedir a Deus, né? São como se fossem rogos, rogos solenes conduzidos pelo clero. O rogo, o que é? É um pedido. E esse pedido, sempre, ou pelo menos na maioria das procissões, elas têm como objetivo o quê? Pedir a Deus que cesse um flagelo ou que traga uma determinada graça. Talvez pouca gente saiba, mas você pode, por exemplo, fazer uma procissão para pedir para a chuva parar. Começou a chover de forma intensa numa região, está destruindo a plantação, está enchendo o rio, está transbordando. Na antiguidade, na Idade Média,
Durante toda o auge e na civilização que nasceu do cristianismo, nasceu da igreja, essas procissões, quando acontecia isso, eles faziam procissões para pedir, olha, vamos parar com a chuva. E o contrário também podia. Estamos muito tempo numa seca, os animais já estão morrendo de sede, vamos fazer uma procissão para pedir chuva. Pode? Claro que pode. Deus é Senhor de todas essas coisas, Criador de todos esses seres. E muitas vezes Deus dá um flagelo para um povo, porque o povo pecou, e aí a igreja vem, olha, vamos fazer uma procissão para pedir a Deus para que o flagelo passe. E Deus ouve as orações. E o flagelo passa. Então, muitas dessas orações. Vale também para epidemias? Claro. Guerra? Também. Tudo aquilo que nos assola, ou por necessidades que possam acontecer na vida da sociedade, uma procissão pode ser feita para pedir de Deus que aquilo pare ou que determinada coisa que não acontece, aconteça. É outro tipo de procissão que a igreja aprova. Há um outro tipo também, que é aquela que vai honrar os santos. Essas são muito mais comuns na nossa vida, né? Quem aqui nunca viu, por exemplo, uma procissão do dia do padroeiro da cidade? Sempre tem. Uma procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, em honra de São João Batista. Isso sempre foi vivo dentro da igreja. Essas procissões, é claro que elas pedem graças também, mas são para honrar aqueles que foram os heróis da fé, aqueles homens que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançaram heroicamente a santidade. Então a igreja também autoriza essas procissões, né? E nessas procissões sempre tem que ter uma ordenação. Há muitos de nós aqui que lembram como eram aquelas grandes procissões do passado. Por exemplo, o Rio de Janeiro era uma cidade que possuía procissões gigantescas. Se nós formos, por exemplo, ler um pouco sobre a vida do Rio de Janeiro no século XVIII, vocês vão ver que haviam procissões enormes aqui na cidade, saíam as irmandades. Aí ia, por exemplo, a procissão do Senhor Morto, né? Procissão do Senhor Morto, sai na Semana Santa, né? Então, atrás da procissão do Senhor Morto, ia lá a Irmandade da Boa Morte, a Irmandade da Ordem Terceira, a Irmandade no caso do Rio de Janeiro, da Lapa dos Mercadores. Então, tudo era ordenado, aquilo percorria a cidade inteira com círios, com estandartes, com bandeiras. Então, a igreja sempre aprovou essa prática. Reparem, conforme a sociedade foi se repaganizando, essas procissões foram ficando mais encurtadas ou sendo feitas assim de uma forma meio discretinha. Algumas ainda são muito grandes, por exemplo, a procissão de Corpus Christi. A procissão de Corpus Christi tem uma ligação direta com a bênção do Santíssimo, não é? Porque ali é uma procissão, aí o pessoal ainda faz os tapetes, né? Os tradicionais tapetes de Corpus Christi. Então, a igreja ainda mantém essas orações, mas isso aos poucos está desaparecendo. Eu acho que a única que ainda se mantém muito forte aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é a procissão de São Sebastião, né? E Corpus Christi, né? Aí tem as procissões de barcos também, que os pescadores fazem em honra de São Pedro, né? Na festa de São Pedro. Tudo isso é aprovado, tudo isso pode ser feito, tá? Mas eu gostaria de lembrar duas orações, duas procissões que são feitas na igreja, que são procissões obrigatórias. Elas têm que acontecer durante o ano em determinados momentos. São as chamadas rogações e a procissão de São Marcos, que não tem nada a ver com São Marcos.
é porque só porque cai no dia dele. Eu já vou explicar como é que foi essa história, tá? As rogações são procissões de súplica que a igreja faz quando as estações estão chegando. A cada estação que a igreja, que vai iniciar, né, na contagem do ano, a igreja faz essas procissões para pedir a Deus os bens da terra, os bens materiais e os próprios bens daquela estação que se inicia. E a igreja faz, né, a paróquia faz essa procissão, aonde o padre vai abençoar o local, vai abençoar uma determinada área, pedindo a Deus essa proteção, os bons frutos da terra e rezando a ladainha de todos os santos. Então, obrigatoriamente, ela tem que acontecer 4 vezes por ano, ou seja, nas estações, tá? E a outra é a procissão de São Marcos, né? Cai no dia de São Marcos, é 25 de abril, né? Só que essa procissão, ela não surgiu por causa de São Marcos. Ela surgiu lá na antiguidade para substituir o culto à deusa Rubico, tá? A deusa Rubico era uma deusa que era honrada lá pelos romanos. Eles faziam uma procissão, por isso que eu falei, os pagãos também faziam isso. Eles faziam uma procissão saindo da igreja, onde atualmente é a igreja de São Lourenço, e indo até a Ponte Milvio. E ali eles depositavam aromas, né, à deusa Rubico. A igreja, quando se tornou a religião de Roma, ela substituiu essa prática, mas manteve exatamente o mesmo roteiro, trocando por essa procissão, que é chamada da procissão das grandes ladainhas ou procissão de São Marcos. Mas o que tem a ver São Marcos com essa história? É porque é o dia dele. Você está entendendo? Mas a procissão em si não tem nada a ver com São Marcos, mas é chamada procissão de São Marcos, onde a igreja vai pedir as benesses e as graças necessárias que as pessoas precisam, tá? Há outras orações, há outras procissões, sim, a procissão de Nossa Senhora das Candeias, onde a igreja vai abençoar os círios. É o dia da festa de Nossa Senhora das Luzes, Nossa Senhora da Lampadosa, Nossa Senhora das Candeias ou Candelária. É nesses dias em que a igreja vai abençoar as velas. E a própria procissão de Corpus Christi, são as procissões fixas. Agora, aquelas outras que eu falei, da guerra, da peste, da falta de chuva, do excesso de chuva, essas são esporádicas. Por exemplo, o mundo entrou em guerra. O bispo da cidade onde a guerra está acontecendo, ou próximo, ele pode instituir uma procissão semanal pelo fim da guerra. Acabou a guerra, acabou a procissão. Agora, essas que eu citei, não. A igreja obrigatoriamente vai fazer. Então, essas práticas, elas são muito importantes para tornar pública a fé da igreja, para tornar a vida da sociedade, lembrar a sociedade que tudo que nós temos veio de Deus. Então nós temos que agradecer a Deus as estações, nós temos que agradecer a Deus a colheita, nós temos que agradecer a Deus os rios, nós temos que agradecer a Deus as construções que nós realizamos. Por isso que, naquele exemplo que eu dei das rogações, a igreja vai abençoando todas essas coisas, agradecendo a Deus tudo aquilo que nós possuímos e pedindo sua proteção, tá? Então, veja a importância das procissões. Novamente, a procissão é um rito que o católico deve ter um apreço muito grande. Mas a igreja não obriga os católicos a participar de procissões. Mas é claro, como Corpus Christi é dia santo de guarda, todo mundo que for à missa de Corpus Christi vai participar da procissão, tá? Mas são coisas diferentes, tá? Você tem a missa e você tem a procissão, tudo bem? E
o terceiro grupo, vamos dizer, o terceiro ato de culto, que de alguma maneira também é uma procissão, né? Sim, é o funeral. Os funerais, né? Por quê? Porque de alguma maneira há um movimento na definição de funeral. O que é o funeral? O funeral é uma cerimônia que se estende da hora da nossa morte até a sepultura, né? Os pagãos faziam funerais? Claro, né? Só que os cristãos é que vão dar o verdadeiro sentido dos funerais. A honra e a glória que vai ser de alguma maneira tributada ao corpo do falecido é algo que foi muito destacado pelo cristianismo, né? Há quem, inclusive, critique o fato da igreja enterrar os mortos. Mas o enterro dos mortos é uma honra pelos restos de uma pessoa, um corpo agora, né, morto, que um dia foi receptáculo do Espírito Santo e que um dia vai ressuscitar. Enquanto a igreja estava perseguida, você mantinha todos esses ritos de uma forma velada. Quando houve a liberdade do cristianismo, o funeral foi marcado também pela presença dos círios. Reparem, nessas três coisas que eu estou mencionando aqui, as velas estão presentes. No caso dos funerais, elas vão representar a alma imortal da pessoa que morreu e a esperança da ressurreição dos corpos. E aí a igreja vai desenvolvendo um rito próprio do funeral, que começa com orações na hora da morte, indo até a sepultura. Nessa hora, como nós já falamos aqui um pouco na aula que nós tratamos da extrema-unção, né? A igreja toma todo um cuidado, todo vamos dizer assim, um cercamento, uma proteção para com o corpo também. Inclusive, né, há relatos de funerais lá da antiguidade, que é onde eu chegava no local onde o corpo era velado, esse local onde o corpo era velado era sempre no lugar mais destacado da casa. A pessoa morreu, antigamente se morria em casa, né? Os hospitais, só lembrando, foram criados na Idade Média, tá? Na Antiguidade não havia hospitais, né? Então, antes disso, a pessoa morria em casa, geralmente. Morria ali no lugar onde ele estava. E ali começava-se o que se chama hoje de velório. Por quê? Porque você botavam velas em torno do féretro, né? O féretro é o caixão, é a caixa, né, onde o corpo será levado, né? Então você botava ali as velas, chamado de velório, e próximo desse velório havia um recipiente com água benta. E que todo mundo que chegasse no velório poderia pegar aquela água benta e jogar no corpo do defunto. Por quê? Para proteger o corpo da ação do demônio. Ué, mas o demônio age no corpo? Age. O demônio ele cerca o indivíduo até mesmo depois de morto. E a igreja dá proteção ao corpo do defunto, né? O padre vai até o local, vai benzer o corpo do defunto. Nesse local se botava um pano mortuário, que na antiguidade a igreja estabeleceu como sempre usando a cor preta, né? Só que a cor preta, a igreja foi abrindo algumas possibilidades. Até o branco pode ser usado, mas desde que tenha alguma coisa preta nela, né? Então o preto era essa mortalha. Então o corpo ficava sendo velado e durante esse velório havia um banquete. Isso na antiguidade. Como eu falei para vocês, esses banquetes sempre terminavam em abusos.
pessoal, ao invés de velar o corpo do morto, ia para se banquetear. E a igreja acabou proibindo esse negócio de banquete. Mas, de alguma maneira, isso ainda ficou usual no mundo, inclusive depois da Idade Média. Quem aqui nunca ouviu a expressão, ah, eu vou lá beber o morto? Vocês já ouviram isso? No interior tem muito. Você chegava lá no velório do indivíduo, tinha uma garrafa de cachaça lá no local, todo mundo chegava lá, bebia, comia, aquilo não terminava bem, né? Mas ainda é um resquício desse antigo hábito de velar o morto com comida e bebida. Por quê? Para honrar o morto com aquilo. É como se o morto estivesse oferecendo a você, a família do morto, oferecendo aquilo para você em honra dele. A igreja aboliu isso e então a prática atual que a igreja sempre de alguma maneira equilibrou foi honrarias através de símbolos. Coroa de flores, flores, velas, nada de comida, nada de bebida, isso não é muito adequado para um velório. Ainda que em alguns lugares ainda se faça isso, tá? Mas o ideal são honrarias que não envolvam esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que a igreja tolerava, mas nunca aprovou e sempre criticou, foram as carpideiras. O que eram as carpideiras? Eram pessoas contratadas para chorar desesperadamente a morte da pessoa. Poxa, desespero? É aí que está uma lição importante para a gente. O católico pode chorar a morte de um ente querido? Pode. Pode se entristecer? Pode, claro que pode. Mas se desesperar, não. Porque para o católico, a tristeza pela morte, a tristeza pela perda do ente querido, a dor da ausência da pessoa, tudo isso é normal. Agora, desespero jamais. E as carpideiras, elas davam um sentido de desespero. A igreja nunca aprovou isso. Ah, mas tem lugar que faz. Tem. Tolerava-se. Mas não era algo que a igreja incentivou e nem mandou que se fizesse. Toda a estrutura do funeral, ela tem um sentido de absolvição. Ué, mas dá para absolver ainda o indivíduo depois de morto? De alguma maneira, naquele momento em que o corpo ainda está ali, a igreja entende que uma absolvição total pode ser tentada para a pessoa. Então a igreja absolve o morto, depois de morto. Ele então é tirado da casa, é levado para a igreja. É a famosa missa de corpo presente. Não necessariamente o corpo precisa estar presente, mas se ele estiver presente, o corpo ele obedece umas regras dentro da igreja. Quando o corpo, ou sem o corpo, numa missa de defuntos, por exemplo, o féretro é colocado diante do altar. Se for um fiel, ele é colocado diante do altar. O altar está aqui, eu estou aqui. Então, eu morri. Como é que vai ficar meu corpo? Eu vou deitar para cá, tá vendo? Na direção de vocês, com o meu pé virado lá para o altar. Porque eu, como fiel, eu fico lá olhando para o altar. O padre, se for um sacerdote ou um bispo, ele já é colocado ao contrário. Porque como ele foi padre, ele foi bispo, aquilo ali ainda mostra a possibilidade dos ensinamentos dele enquanto sacerdote. Então é colocado velas em torno do féretro que vai ficar em cima de um catafalco. Então o que é o catafalco? O catafalco é um suporte para o féretro. Não confundam com cadafalso, tá? Cadafalso é da forca. Aquele negócio que cai e o indivíduo se enforca. O catafalco é o que suporta o féretro. O catafalco pode ser chamado de essa. Essa ou catafalco é a mesma coisa, tá? É sinônimo.
Então, ele é apoiado naquilo e a igreja ali faz a absolvição do corpo. Chama-se corpo presente, mas nem sempre o corpo necessariamente. Poderia, deveria estar presente, mas não necessariamente. Então a igreja vai lá e absolve o morto. Vai seguir as suas orações, que nós já vimos aqui, até a sepultura. A sepultura vai ser abençoada, o caixão ou féretro será abençoado, a pessoa vai ser enterrada e a igreja ainda vai fazer as suas últimas orações, invocando os anjos para que protejam a sepultura do indivíduo. Isso tudo que eu falei, mais o conjunto de orações próprias disso, é que a gente chama de funeral. Esse cuidado todo com o corpo que um dia vai ressuscitar. Então, toda a atmosfera de um morto, do defunto, é sempre a absolvição. Mas há um caso onde não é assim. É o caso da morte das criancinhas. Quando um nenenzinho morre, não tem luto, a cor é branca, não tem absolvição e eles fazem, na verdade, uma exaltação da criança, porque com certeza ela está no céu. Aí a igreja até chama carinhosamente de anjinho. Não é anjo, tá? O anjo é um ser de outra natureza. Mas chamam a criancinha que acabou de morrer de anjinho. Então, quando um nenenzinho morre, não tem absolvição, a cor é branca, é quase uma missa festiva. E a missa que é rezada é a missa dos santos anjos, e não a missa dos defuntos. Então, o tratamento para um defunto criancinha é completamente diferente do defunto adulto. A igreja toma esse cuidado, porque a criança ali morreu, ela não tinha pecado nenhum, né? O pecado mortal foi apagado no batismo, a criança está pura, perfeita. E aí o que acontece? O pecado original foi apagado, ela está perfeita, então a igreja entende, não, isso aí está na glória, com certeza. Então não há necessidade de fazer absolvição de criancinhas, né? Então um funeral de uma criancinha é completamente diferente do funeral de um adulto, tá? Para a gente encerrar, a igreja então se preocupa com esse momento da morte através dos funerais. A pergunta é a pergunta dolorosa. Quem não pode ter esses funerais? Aí a igreja, na sua sabedoria, e existem motivos bem reais para isso, a igreja ela nega sepultura eclesiástica. O que é sepultura eclesiástica? É esse tipo de sepultura aqui, é esse tipo de funeral que nós estamos tratando. Ela nega para os não batizados, ela nega para os hereges públicos, né? As pessoas que têm vida ruim, pública e notória, conhecida de todo mundo, também é negado. É negado também aos cismáticos. É negado a todos aqueles que perderam o vínculo com a igreja. E a igreja destaca, é proibido aos maçons. Não podem ter sepultura eclesiástica. A igreja sempre entendeu isso por motivos que a gente entende pelo fato de a maçonaria estar sempre estruturada numa luta contra a ordem cristã na sociedade, né? Então a igreja entendeu que não, maçom não pode receber sepultura eclesiástica. Então essas pessoas, elas estão privadas desses funerais que a igreja estabelece, esses cuidados com a preocupação com a alma. Daí a importância de nós não nos envolvermos com esses grupos, procurarmos guardar a fé, viver a nossa vida da graça, morrer santamente, para que a gente possa ter todo esse aparato, toda essa graça, toda essa estrutura, toda essa grandeza em torno de nós na hora em que a nossa hora da morte chegar. Perfeito, senhores? Nós aqui, então, fechamos um vagãozinho da liturgia e a partir de semana que vem vamos abrir um vagãozão.
nós vamos começar a estudar o ano litúrgico. Ué, existe um ano litúrgico? A igreja segue um calendário? Segue. E aí o estudo do ano litúrgico, ele vai ter que ser dividido em várias partes para a gente entender os vários aspectos dessa caminhada anual da igreja, trazendo essas realidades da doutrina, da revelação, da vida de Nosso Senhor para a nossa vida, para o nosso ano. E aí, então, a gente vai começar a última fase da liturgia, que é o ano litúrgico. Quando nós terminarmos a liturgia, aí nós vamos entrar na moral. E aí a coisa vai render para o resto do ano inteiro, tá? Ok até aqui? Alguma dúvida? Agora é a hora das perguntas. Sobre a bênção do Santíssimo, Sim. Que serve para honrar, também tem esse aspecto pedagógico. Sim. Há alguma graça específica que é dispensada, é garantida, assim, enaltecida? É o aumento da fé, aumento da fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, e acréscimo na graça santificante. Inúmeras outras também. Essas daí são exemplos. Mas a principal é o aumento da fé na presença real. Porque muitas vezes as pessoas no seu interior duvidam. Vocês já ouviram falar do milagre de Lanciano, né? Vocês sabem como é que o milagre aconteceu? Um padre, ele duvidava daquilo, né? Só que não é uma dúvida do tipo, eu não acredito nisso. Não é isso não. Ele aderia racionalmente ao que a igreja falava, mas no íntimo ele se contorcia para acreditar naquilo. E aí aconteceu o milagre. Então é esse tipo de coisa que a bênção do Santíssimo vai evitar. A nossa fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser aumentada, né? Cada bênção de Santíssimo que a gente recebe. Sem contar, é claro, né? Afasta o demônio, afasta a peste, afasta as doenças, afasta os perigos. Não preciso nem mencionar isso, mas os principais são esses: o aumento da fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, é claro, o aumento na graça santificante. Com relação às procissões, Uhum. a organização, Uhum. há alguma coisa estabelecida, assim, como se deve seguir uma procissão? Uma procissão? Na procissão, como deve o fiel se portar? Sim. Pô, tem, por exemplo, né? À frente de tudo sempre vai o clero, né? Depois do clero, o santo que vai ser honrado, ou que se quer honrar, ou que se quer pedir, né? Mas ali em torno do clero. Os fiéis devem seguir a procissão ordeiramente, com espírito de piedade, com cânticos, orações e de forma piedosa, né? Seguir uma procissão não pode ser para você bater papo, né? Tá batendo papo, a procissão está acontecendo, você está conversando com a pessoa do lado. Não, você tem que estar cantando, você tem que estar rezando, compenetrado, seguindo o cortejo de ponta a ponta, de forma ordeira, de forma ritual, né? Não é hora de prestar atenção em outras coisas, é hora de seguir a procissão em oração e piedade. Sim. E com relação à cerimônia, à sepultura Sepultura. eclesiástica, os suicidas Também. A igreja fala de caso pensado. Não aquele cara aqui. Não é um indivíduo que, por problemas mentais e qualquer outro tipo de situação, não entra nesse caso. Precisa ser estudado particularmente. Mas o indivíduo que tirou a própria vida de forma intencionalmente assim, publicamente estabelecida, não pode, né? E a igreja fala uma coisa que a igreja ensinou assim, né? Claro que há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, a pessoa que pede para ser cremada, deixa por escrito isso: eu quero ser cremado, eu não quero sepultura eclesiástica, eu quero que meu corpo vire cinza, não pode receber também. A igreja sempre ensinou isso, né? A gente sabe que existem algumas permissões da igreja em relação à cremação, porque a cremação em si não é má.
Por exemplo, num caso de peste, onde se morrem 10.000 pessoas de uma vez, não tem como enterrar todo mundo. Então a igreja faz os ritos mortuários e manda botar fogo em tudo. Mas em casos raríssimos, né? Não é para fazer toda hora. Há um caso atual, me parece que na Alemanha, a igreja autoriza a cremação em pé de igualdade com o sepultamento, devido aos custos do sepultamento, que seriam muito pesados para as famílias católicas. Então, para você enterrar alguém, seria um gasto que traria uma perda material tão grande para a sua família que a cremação é mais barata. Mas são casos muito específicos que a igreja permite esporadicamente, mas não é regra. A regra é enterrar os mortos, entendeu? Então, um católico, ele não tem motivos reais, um católico instruído, ele não tem motivos reais para desejar a cremação. O ideal é que o católico deseje que o seu corpo seja enterrado, entendeu? É isso. Professor, Pois não? mais uma vez sobre o sepultamento eclesiástico. Sim. O senhor disse que a igreja nega para pecadores públicos, né? Pecadores públicos notórios, assim, pessoas que são afamadas pelos seus erros. Exato. Mas e quando acontece o inverso? Hum. A pessoa receber sendo pecador público, tipo homossexual ou algum herege, torna-se algum tipo de sacrilégio? Viola-se uma regra da igreja, porque o indivíduo que, vamos supor, o indivíduo ele pertence a uma seita anticatólica, né, notoriamente. Mas, sei lá, a família era católica, conseguiu convencer o bispo, o padre, de fazer a sepultura nele. Se a coisa... houve uma violação da regra da igreja. Talvez a pergunta fosse, né, será que esse corpo vai receber as graças próprias desses ritos? Se ele morreu empedernido naquele erro, não. De jeito nenhum. E isso não deve ser feito. Uma vez que se sabe que o indivíduo tem uma vida pública, todo mundo sabe que aquele indivíduo teve uma vida inteira horrorosa e não houve sinais de arrependimento. Se houver algum sinal de arrependimento na pessoa, pequeno sinal de arrependimento, o padre pode até pensar em permitir. Mas tem que haver um sinalzinho de arrependimento, pelo menos na pessoa, de que ela no fim da vida, ela abandonou aquilo. Se não houver sinal algum disso, não pode. Não pode ter sepultura eclesiástica. Perfeito? Então, meus caros, se não tem mais perguntas, por hoje é só. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu, céu e a terra. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir a próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.